Bom dia, bom dia! Hoje já é segunda-feira. Que você seja muito bem-vindo nesta live. Hoje nós temos um tema que será um aporte muito grande para a sua vida, para o seu coração, e eu espero que de verdade essa live possa trazer transformação para você. Então, se ela vai ser de bênção, vai trazer transformação para a sua vida, envie essa live para outras pessoas. Vou deixar aqui nos comentários o tema do dia de hoje, que é Já é hora de amadurecer. Já é hora de amadurecer. Deixa eu escrever aqui. Muito bem. Vou fixar aqui este comentário. Já é hora de amadurecer. Então, já começamos a semana com tudo, verdade? Porque falar sobre amadurecimento, sobre crescimento, é um tema que você precisa se preparar muito. Porque às vezes nós pensamos que já estamos maduros, que já crescemos, que já sabemos de tudo. Mas quando a gente vai de verdade olhar a verdade do que estamos vivendo, né, as nossas reações, o nosso comportamento, se vamos realmente nos analisar, nós vamos chegar à conclusão de que nos falta muito ainda. Eu te digo mesmo de mim, né? Eu sempre digo, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu me dou conta de que eu preciso conhecer a Deus, que eu não conheço nada, né? A Bíblia é o nosso espelho, o espelho do nosso espírito, e quando a gente começa a ler e a esquadrinhar de verdade, você vai se dar conta de que, meu Deus, falta muito ainda para alcançar esse caminho de santidade, mas é necessário, né? Mas hoje nós vamos falar sobre madurez. Eu já falei desse tema em uma outra live e foi de muito proveito para muitas pessoas, né? E eu espero que seja para você também. Então, você já enviou essa live para outras pessoas? Deixa eu enviar aqui pelo menos para 3 pessoas, ok? Para estar aqui com a gente nesta manhã preciosa, meio-dia aqui na Espanha, 7 horas da manhã no Brasil. O fuso horário já está bem distante, né? Mas à medida que vai passando o tempo, nós vamos trabalhando um pouquinho nesses horários, né? A gente vai chegando mais pertinho um do outro. Vamos aí cada dia fazendo algo diferente, cada semana fazendo algo diferente. Das outras vezes que eu fiz live, eu mudei várias vezes os horários, às vezes para alcançar outras pessoas que naquele horário que eu estava fazendo não alcançava. Então, a gente tem que também ser maleável. Isso é parte da madurez, não podemos ter o coração duro. A gente tem que saber se adaptar a diferentes situações, a diferentes públicos. E é assim que nós crescemos. Então vamos começar a nossa live de hoje. Eu me lembrei de algo que eu queria falar, mas no decorrer da live eu vou me lembrar. Vamos começar com a palavra de Deus. Eu vou ler em 1 de Coríntios, capítulo 14, no versículo 20. Sempre começamos a live com a palavra de Deus. Então, o que diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20? Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças. Contudo, adultos, quanto ao entendimento. Em outras versões diz maduros quanto ao entendimento. Então nós vemos aqui uma chamada de atenção de Paulo à igreja da necessidade de amadurecer, de não permanecer da mesma forma. E isso é necessário porque o que acontece? Muitas vezes nós pensamos que as dificuldades que nós temos, às vezes até mesmo com o nosso temperamento, com a nossa forma de ser, de como as coisas nos machucam, nos doem, muitas vezes não é tanto pelos outros ou porque nós não estamos psicologicamente preparados ou precisamos de mais saúde mental. Talvez o único que nós precisamos é amadurecer. Talvez as nossas atitudes já se estancaram, né? Muitas pessoas elas começam a crescer e se estancam. Por quê?
Existem tantas coisas que nós precisamos fazer, ao invés de só olhar para nós mesmos. Existe um momento em que você precisa olhar para si mesmo e existe um momento em que você precisa olhar para fora. Não podemos só estar olhando para fora e também não podemos só estar olhando para dentro. A gente tem que saber a hora e o momento de cada coisa e como aproveitar cada um desses momentos, né? Está aí Sérgio, meu marido, meu esposo querido, que sempre me acompanha, já me enviou uns coraçãozinhos aí. Então, nada, permaneça aqui atento, que eu vou te dar alguns comportamentos, né? Esses comportamentos são comportamentos para a madurez. E também vou comentar um pouco do porquê muitas vezes as pessoas têm tanta dificuldade de amadurecer. Muitas vezes, né, a gente briga, né? A gente requer daquela pessoa uma mudança de atitude, mas a gente não consegue ver nenhum tipo de mudança e existe um motivo para isso. Eu já falei uma vez aqui, uma live, há um tempo atrás, sobre a síndrome do Peter Pan. O que é a síndrome do Peter Pan? Quem conhece o Peter Pan? Todo mundo já viu um desenho, um filme, né, do Peter Pan, que era aquele jovem adulto, mas que se negava a amadurecer. Ele queria ser criança, né? As atitudes dele eram infantis, era de criança, né? Ele não tinha muita responsabilidade com nada, ele queria fazer o que ele queria, o que ele tinha vontade, né? Existiam atos heróicos, né, por parte dele, mas também existia o outro lado que muitas vezes nós não damos atenção, que é esse lado de sempre permanecer com atitudes infantis. Porque nós, como adultos, sabemos que não estamos aqui para fazer o que queremos, né? A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito. Isso é parte da madurez. Essa fala de que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu bem quero, isso não é uma fala de uma pessoa que é madura, porque nós sabemos que existem responsabilidades que têm que se cumprir. E muitas dessas responsabilidades não são tão agradáveis, verdade? Né? São às vezes responsabilidades que nos custam, requer sacrifício. E quem quer se sacrificar? O nosso corpo quer estar cômodo. Tudo que sai dessa comodidade, né, desse estado de tranquilidade, né? Então, dói um pouquinho. Então, nós sempre buscamos evitar essa dor, a dor do compromisso, da responsabilidade, do sacrifício. E só crescemos através do sacrifício. Então, o que é a síndrome do Peter Pan? Era uma criança que não queria crescer. E por que existem pessoas assim, que são como crianças, que parece que não querem crescer, não querem assumir responsabilidades, não querem ter compromisso, né? Não querem ver a realidade do que está acontecendo e sempre buscam um mecanismo de fuga da sua própria realidade, porque às vezes a sua realidade é um pouco difícil. Então eu vou buscar mecanismos de fuga, né? Uma forma de distrair a minha mente para não ter que estar focada no problema ou naquela circunstância que precisa ser resolvida, naquela decisão que precisa ser tomada, porque essa pessoa, na verdade, ela não tem muito direcionamento. Normalmente, adultos assim são o resultado de crianças que foram super protegidas, de mães super protetoras. A mãe super protetora, o que ela quer? Ela não quer que o filho sofra. Ela quer proteger o seu filho de tudo, né? Ela não pode se cair, ela não pode se machucar, ela não pode errar, ela tem que ter sempre o melhor, né? Ela não pode, ela não dá a oportunidade do filho errar, de se equivocar, de às vezes quebrar um brinquedo e ter que assumir a consequência de ter quebrado aquele brinquedo. São mães super protetoras. E o que acontece? A criança, ela não é submetida a situações de estresse, situações de dificuldade, situações onde ela tem que afrontar a perda, onde ela tem que afrontar algo que está difícil, porque a mãe está evitando isso. E evitando isso, a criança ela cresce com alguém que sempre resolve as coisas por ela e não aprende a resolver as coisas por ela mesma. Quando a criança quebra um brinquedo, o que você tem que fazer? Você tem que ensinar para aquela criança que ela agora tem um resultado das consequências do que ela provocou. Porque ela quebrou aquele brinquedo. E qual vai ser a consequência? Ela não vai ter mais aquele brinquedo.
E aí a criança, se é um brinquedo preferido, ela vai se entristecer. Pelo menos por um tempo, você tem que permitir que a criança, ela sinta nela, na pele, as consequências dos seus próprios erros. Ainda que mais tarde, depois que ela superou aquilo, você dá para ela outro brinquedo se você tem condições. Então, isso é em todos os aspectos da vida. Quando nós não permitimos que a criança, às vezes, viva momentos de escassez, sempre tem que ter tudo o que ela quer, o que ela quer comer na hora, naquele momento, não permite a criança esperar, né? Então, ela cresce e ela sempre tem a sensação de que o problema vai se resolver de forma automática, que ela não precisa tomar uma atitude, porque foi assim durante toda a sua infância. Então, olha o risco que nós estamos correndo quando criamos filhos assim e super protegemos demais. Também é o resultado de mães controladoras que nunca permitiam que a criança decidisse por ela. Você já viu aquelas mães que às vezes chega uma adulta e pergunta para o filho o nome e a mãe responde no lugar? Pergunta se o filho quer algo, você quer isso ou quer aquilo? E a mãe responde por ele o que ele quer. Ela decide o que ele quer, o que ele vai vestir, o que ele vai comer, como ele tem que fazer, como ele tem que falar. A criança não pode nem pensar por ela mesma. São mães muito controladoras, que creem que, não, o que eu decido por ela é o correto. E nós temos que permitir que essa criança, ela viva a sua essência, que ela demonstre os seus próprios gostos, que ela saiba decidir por ela. E se ela decidir de forma equivocada, se é algo que nós podemos permitir, né, que ele viva, né, aquele erro, permita. Se é algo que tem que ser evitado, porque a criança vai correr um risco, né? É comer algo que não pode, que pode fazer mal, de fazer algo que pode se machucar, mas que vai se machucar de verdade. Então nós somos pais, temos que proteger, claro. Estamos aí para dar direção, o pai dá direção. Não quer dizer que o pai tem que caminhar pela criança, você vai dar a direção certa para a criança. Então, a criança cresce. Quando tem uma decisão difícil que tomar, ela não sabe. São pessoas indecisas. Não sabe que opção tomar, que porta escolher, não sabe que carreira seguir. Sempre são pessoas indecisas. Por quê? Durante a sua infância decidiram por elas. Sempre decidiram por elas. Não tinha oportunidade de falar. Ou quando falava, era muito criticado. Então daí nós vemos os problemas hoje de muitos adultos e temos que olhar lá atrás qual foi a consequência, né? E aprender a reconhecer e a se conhecer, reconhecer o que foi errado no passado e se conhecer como você é hoje, para poder corrigir essas coisas, né? Então, mães superprotetoras, controladoras, o abandono também, crianças que foram abandonadas, normalmente é um mecanismo de fuga na hora, quando a pessoa fica adulta, ela tentar se esquivar dos problemas e das dores, exatamente porque sofreu muitas dores no passado, né? Permissividade demais também inclui, né, na superproteção, quando você permite que escolha o que quer, que faça o que quer, na hora que quer. Então isso também gera uma dificuldade daquela pessoa de amadurecer, porque ela não está acostumada a assumir um compromisso, a cumprir um horário, a seguir regras, não é verdade? E também falta de referência. Crianças que não tiveram pais ou mães como uma referência, né, na sua conduta, como eu tenho que me comportar, né? O fato de, às vezes, o filho ver o pai se levantar todos os dias no mesmo horário para ir ao trabalho, né, trazer a provisão para dentro de casa. Então ela já vai entendendo que é necessário ter aquela rotina, né? Que é necessário sair para buscar o que a gente precisa. Então eu preciso de referências. Toda criança precisa de referência. Se é uma coisa importante na vida de uma criança, é a referência e a direção. O pai está para dar direcionamento, para mostrar para aquela criança que ela tem que dar valor à sua essência, por que ela nasceu, por que Deus o escolheu, qual o propósito da vida dela. Os pais têm essa missão na vida do filho, porque o filho não sabe. Ele sempre está esperando do pai, o que o pai vai dizer, o que a mãe vai dizer, vai falar, né? O que o pai e a mãe diz é doutrina,
né? É lei. Se ele disse que eu não vou poder fazer algo, é porque eu não vou poder fazer. Mas se ele diz que você pode fazer, então o filho, ele guarda no seu coração de que ele pode, porque o meu pai e minha mãe falou que eu podia. Então a gente tem que ter esse reconhecimento e essa atenção quando estamos criando filhos, né? Para não se repetir muitas vezes o ciclo do que aconteceu com a gente e não fazer com os nossos filhos da mesma forma, né? Vamos criar crianças mais seguras, mais maduras, né? No tempo certo. Não vamos querer também que essa criança amadureça antes do tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Então vamos para quais são os comportamentos, né, que eu tenho que reconhecer e que eu tenho que corrigir. Eu tenho que corrigir essa rota, eu preciso amadurecer, porque uma pessoa madura, muitas vezes, nem tudo que acontece à sua volta, que se hoje te afeta tanto, talvez se você amadurece mais, se fortalece mais, reconhece as coisas que você tem que corrigir na sua vida, não te afeta como te afeta hoje, porque falta madurez, né? Então, vamos largar, deixar de lado essa síndrome do Peter Pan, de querer fantasiar as coisas para não ver a realidade, e vamos enxergar o que é a realidade. É a realidade que o mundo está difícil, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que buscar o seu sustento, né? Tem que se sacrificar, tem que renunciar a coisas que a gente gosta, né? Hoje eu queria, por exemplo, eu quero estar na cama o dia inteiro, mas eu não posso, se eu faltar de trabalho, eu vou ser demitido. E tem pessoas que não se importam com isso. E tem que se importar, porque nós não estamos aqui para fazer o que queremos, né? Então, o primeiro ponto é: deixe de ser vítima ou saia do vitimismo. Porque as pessoas que não querem amadurecer, normalmente para ela é mais cômodo permanecer no vitimismo. De pensar que tudo que está errado na vida dela não é culpa dela. É porque alguém fez alguma coisa, né? Eu tento justificar de qualquer forma que a culpa não é minha, né? Se eu, por exemplo, estou tendo uma rotina que não é adequada, né? Se eu não pratico nenhuma atividade, mas também o tempo não colabora, né? Por que você não tomou tal atitude? Porque fulano também não me deu oportunidade. Então a gente sempre está buscando uma justificativa para algo, para uma atitude que nós devemos tomar. Então, às vezes a pessoa tem consciência de que aquilo é responsabilidade dela, mas ela prefere colocar uma venda nos olhos e jogar a culpa para o outro ou para outra coisa, porque assim não dói tanto. Eu não vou sentir remorso por permanecer nessa zona de vitimismo, de comodismo. Tem pessoas que sempre se fazem de vítima, não assumem nunca a culpa, né? Às vezes a situação revela que realmente a culpa é daquela pessoa, mas ela nunca assume a culpa. Não é culpa minha. Como é difícil reconhecer que algo é por nossa culpa, porque eu não estou dando o meu melhor. Não, realmente eu não estou dando o meu melhor. O que eu estou fazendo não está indo para frente porque eu não estou me sacrificando como deveria, né? Eu não consigo progressar no meu trabalho de forma alguma, o chefe não me dá oportunidade, só olha fulano, só olha cicrano, é porque ele é preconceituoso, é por causa da minha cor, é por causa que eu sou pobre. Não, é porque você não está se esforçando no seu trabalho, você não está dando o seu 100%. Então isso é uma atitude vitimista, de não assumir o seu compromisso com a sua evolução e culpar o outro de não estar crescendo, né? Eu não saí do lugar porque ninguém me vê. Não, mas ninguém tem que te ver. Você tem que se ver. E ao olhar para você, não olhe só com esses olhos de vítima, né? De pena, né? Tem pessoas que gostam de sentir pena delas mesmas, né? E entra sempre nesse círculo vicioso de sentimento depressivo e tristeza e reclamação. Então a vítima, ela gosta de girar em torno a isso, em sentir pena, né? Em se lamentar pelas coisas, sempre olhar o lado negativo. Então vamos sair dessa zona. Como que eu faço para sair dessa zona de vitimismo, Poliana? Assumindo a responsabilidade do que você faz. Olhe realmente para o que você está fazendo e veja se você está dando o seu melhor. É necessário dar o melhor sempre.
Eu não posso sair aqui para fazer uma live para que outras pessoas vejam e chegar aqui e improvisar. Ah, eu vou levantar, eu faço a live meio-dia, eu vou levantar 11h55, sentar aqui na frente da cadeira, ligar o telefone e falar. Não, eu preciso me preparar. E depois eu reclamo que ninguém me vê, que não foi legal, né? Ah, nunca dá certo. Mas você não se prepara. Você não dá o seu melhor. Você não, às vezes a sua vida não é coerente com aquilo que você diz ou que você prega, né? O que você ensina. Então, existem coisas que você tem que estar atento. Ser verdadeiro com você mesmo. Se olhe no espelho e seja realista. O que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Que eu estou me negando, estou buscando justificativas para não fazer o certo. Ah, se me chamarem eu falo que é porque isso aconteceu, né? Então, esse é um dos pontos que nós temos, que eu vou tocar mais adiante, que é ser verdadeiro, falar sempre a verdade, né? Fuja dessa tentação da mentira. Isso é uma maldição sobre a nossa vida, né? De tudo que a gente vai fazer, a gente querer dar desculpa, inventar histórias para impactar mais as pessoas, para as pessoas acreditarem mais na gente. Isso também é uma atitude vitimista. Assuma. Eu não quero ir, pronto e acabou. Não tenho vontade. Ai, porque me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Então, eu não estou sendo verdadeiro nem com a pessoa, nem comigo mesmo. Isso traz maldição para a nossa vida. Retraso. Né? E Deus, ele nos honra na verdade. Deus, ele nos honra quando muitas vezes nós temos que nos preocupar mais com nossa reputação em Deus. Porque a gente se preocupa demais em o que as pessoas vão pensar de nós. E se eu digo a verdade, essa pessoa às vezes não vai me admirar como me admirava, vou perder a admiração dela, né? Então, essa preocupação em corresponder aos outros acaba correspondendo de uma forma a Deus, porque Ele conta com a sua verdade, que você viva a sua essência. Deus só pode te abençoar em sua evolução, em você crescer, em você prosperar, quando você atue com a sua essência de verdade, verdadeira, quando você atue com a verdade. Então são pontos que nós não gostamos de enxergar em nós, mas são necessários. Seja verdadeiro pelo menos com você. Entra dentro do seu quarto e olhe para você com verdade, realmente que pontos eu estou falhando, né? Que estão me retrasando a chegar a um crescimento. E aí, temos que deixar de querer sempre ter a razão. Às vezes são duros nos pontos, né? Mas a gente tem essa mania, né? Eu preciso ter a razão. Se eu vou discutir, eu preciso concluir a conversa com a razão, né? A gente sempre tem aquela frase: é melhor ter paz do que ter razão. E mesmo quando não se chegue à paz, tampouco é necessário ter a razão. Por quê? Que o outro tem que saber que você tem a razão. Eu estou tentando manter a razão para manter o meu ego inflado, né? Eu não posso perceber que eu estou errada. E isso é uma forma de imadurez. Porque uma pessoa madura, ela não está preocupada se ela está errando ou não está errando, porque ela é consciente de que ela erra. O que acontece com a pessoa imadura é que ela não quer que os outros vejam que ela erra. Quer que as outras pessoas vejam que ela é perfeita. E se engana a si mesmo. Porque como que eu posso querer mostrar para alguém que eu sou perfeito sabendo que eu não sou? Então, por que... Aí, mais para frente eu vou falar também, né? A gente tem que aprender a pedir mais desculpas, né? Que custa. Porque se eu reconhecer que eu não tenho a razão, eu vou ter que pedir desculpa. E sair da minha boca perdão ou desculpa custa. Porque eu vou estar reconhecendo o meu erro. São coisas que nós sabemos de cor, mas que muitas vezes tem que ser lembradas para a gente perceber que às vezes o que vai virar a chave na nossa vida é a gente cumprir o básico. É a gente cumprir a lei, né? Existem os 10 mandamentos e existe toda a palavra de Deus, um livro completo com indicações, com direção. Mas às vezes a gente se preocupa em desminuçar, esquadrinhar aquele mistério, aquele que está difícil de entender, e deixa de seguir a base, que são os 10 mandamentos, de amar o próximo, né? Então, vamos seguir primeiro a base,
né? Aquilo que nos mantém de pé, a integridade nos mantém de pé, reconhecer o erro nos mantém de pé, nos mantém humildes, né? Saber que o outro não é melhor que eu, mas que eu também não sou melhor que ele. Que sentido tem querer sentir que eu sou melhor do que alguém? Eu sei, eu sou terapeuta, eu sei que muitos desses sentimentos, dessas personalidades, são consequências do seu passado. Eu expliquei, né, sobre a síndrome do Peter Pan, do pai que agia assim, da mãe que agia assim. Eu entendo, mas hoje nós somos adultos. E nós temos que aprender a reconhecer que aquilo que foi feito de forma errada não tem que terminar de forma errada. Não é porque erraram com você no passado que você tem que concluir e continuar a sua vida errando da mesma forma. É olhar onde que está o erro e corrigir a rota. Não esperar que alguém faça isso por você. É você que tem que fazer. Então, deixar de querer ter o controle também é algo difícil, porque nós temos muitas vezes essa necessidade de controlar tudo. Porque se há algo que eu não posso controlar, aí é o que muitas vezes as pessoas entram no transtorno de ansiedade, né? No toque, né? Essa mania de tudo está perfeito, tudo está sob controle. E tem coisas que não podemos controlar e nós adoecemos por causa disso. Isso também vem da insegurança, né? A pessoa é insegura, tudo aquilo que traz mais insegurança para ela acaba adoecendo se ela não souber gestionar isso. Então, tem coisas que nós temos que reconhecer que não podemos fazer nada a respeito. E é a hora de você deixar que isso vaia. Deixe ir. Eu até escrevi aqui, ó. Deixe ir aquilo que você não pode mudar. Se eu não posso mudar alguém, porque ninguém pode mudar ninguém, e quando eu reconheço que eu não posso ajudar mais aquela pessoa, deixe ela permanecer como ela está. Por que você se incomoda tanto? Porque está difícil para mim a convivência. Você sabe que muitas vezes a nossa motivação para mudar as pessoas é porque para mim vai ser mais cômodo. É mais fácil para mim eu tentar mudar os outros do que mudar a mim mesmo. Porque eu sei que para mim mudar as coisas que eu reconheço que eu tenho custa muito, eu vou ter que renunciar a muita coisa. Então eu prefiro insistir, investir em mudar os outros. Vai ficar mais cômodo para mim se fulano agir assim, ser assim, responder assim, é mais cômodo para mim. Então nós temos que ver qual que é a nossa motivação em querer mudar o ambiente ou as pessoas. Né? Se é porque eu estou querendo mais comodidade, assim eu não preciso mudar a mim mesmo. As pessoas é que têm que se amoldar à minha pessoa, à minha personalidade. Não, sou eu que tenho que me amoldar a poder estar convivendo com outras pessoas. Eu tenho que controlar o meu caráter, a minha forma de ser, aprender a falar, aprender a escutar. Então é isso. Se você sabe que você não pode controlar as coisas, certas coisas, deixe ir. Deixe aquela pessoa ser da forma que ela é. Porque só quando ela reconhecer que ela precisa mudar, se precisa mudar, é que ela vai mudar. Você pode falar todos os dias. Você pode martelar isso todas as horas. Ela não vai mudar. Então descanse, tenha paz com respeito a isso e se preocupe com a sua evolução. Qual que é o próximo? Ciúmes e inveja. Essa é a velha natureza, né? Os ciúmes e a inveja. A pessoa ciumenta demais, a gente sabe que é insegurança. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar aquela pessoa para não sentir ciúme? Ou eu tenho que mudar e trabalhar a minha insegurança? Fulano é muito ciumento, né? Eu não posso ver o meu amigo com outro amigo que me incomoda. Pela insegurança. Às vezes o medo do abandono, verdade? Pessoas às vezes que foram abandonadas ou sofreram rejeição têm medo de serem rejeitados. Mas nós temos que olhar que isso não nos faz bem. Nós já carregamos dores, verdade? Não queremos carregar mais dores, colocar mais carga do que é necessária. Né? A inveja
tenta olhar qual que é a raiz dessa inveja. É tão difícil reconhecer que nós sentimos inveja. É muito fácil reconhecer que estamos sendo invejados, né? Mas reconhecer que inveja, quando a gente vê o outro progressar e nós estamos no mesmo lugar, é tão difícil. É mais fácil querer justificar o êxito dos outros com coisas más, ou seja, também fulano cresceu tão rápido, deve estar mexendo com coisa errada. Então eu tenho que justificar o êxito do outro porque eu não consegui sair do lugar. Ainda estou aqui, olhando para a vida alheia para ver o que vai acontecer. Se todo mundo permanece do mesmo jeito. Se ninguém tem êxito à minha volta, eu fico tranquilo. Então quer dizer que não sou só eu que estou cômodo, na minha zona de conforto. Mas quando alguém começa a se mover e eu continuo no mesmo lugar, isso incomoda. Ah, não, tem que justificar. Porque eu não consegui, como é que fulano conseguiu? Tem que ter alguma coisa errada aí. Então isso são sintomas de inveja, né? Signos de inveja. É tão difícil reconhecer. Simplesmente chegue àquela pessoa e parabenize, felicite pelo êxito dela. Aprenda também, né? Sente com aquela pessoa e busque talvez o que a motivou a sair do lugar, né? Talvez essa motivação possa te ajudar. A gente tem que se preocupar muito com os nossos sentimentos, com as nossas motivações, com os nossos pensamentos. Tem que haver aí um câmbio, uma mudança de mentalidade. Buscar a raiz de tudo que você sente, né? Quando você reconhece que você tem um sentimento que não é o adequado por aquela pessoa, talvez raiva, ódio, incômodo, qualquer coisa, busque a raiz disso. Será que é um gatilho? Será que essa pessoa é semelhante a alguém que me prejudicou algum dia ou no passado? E eu acabo descontando em cima dessa pessoa por ter essa identificação, né? Então busque a raiz dessas coisas para tratar. Isso é o que faz uma pessoa que está preocupada em amadurecer. Então vamos avançar para a gente ir concluindo. Pare de querer agradar, porque isso, eu comentei outro dia que isso é uma carga muito grande, a pessoa que está preocupada em querer agradar os outros, né? A gente sabe a quem a gente tem que agradar, porque quando a gente agrada a ele, tudo fica mais fácil. Se você agrada a Deus, você não desagrada os outros. Porque aquele que agrada o coração de Deus é uma pessoa que leva uma vida íntegra. E uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, ela não vai tratar mal os outros. Então se preocupe em agradar a Ele. Você não vai desagradar os outros de forma direta. Mas sim, algumas pessoas vão se sentir incômodas talvez com as suas atitudes porque elas têm um problema. Não é você que tem um problema. Então a sua preocupação, o seu foco não tem que estar nas pessoas. Deixe de se comparar, porque a comparação, ela só te leva para trás. Porque nunca ninguém vai ser igual a ninguém, a sua trajetória não vai ser igual a de ninguém, né? A sua forma de falar não vai ser igual a de ninguém, de vestir. Não, cada um é de uma forma. Quanto antes você reconheça isso, melhor. Está se comparando como o outro fala, porque fulano faz isso e tem melhor resultado. Por quê? Ele é diferente, ele faz de forma diferente, da forma como ele crê, com a mentalidade que ele tem, você tem outra mentalidade. E se não está dando resultado agora, em um momento ou outro vai dar resultado. Ou talvez não é isso que você tem que fazer. Então, na verdade, resumindo, é tirar o foco da onde você não tem que estar focado. Não queira estar à frente dos outros sempre. Isso também é um medo de ser rejeitado. Porque se eu ficar para trás, digamos assim, porque tem pessoas que querem sempre ser melhores que os outros, né? Eu quero ter mais amigos do que o outro, estou sempre em competição, em modo automático, né? Eu tenho que estar um passo na frente. Pessoas que estão carentes e vazias de propósito de vida. Porque quem tem um propósito de vida, seu coração está cheio desse propósito. Está cheia dessa identidade que o marca, que o diferencia dos demais. Então, o que mais dá se o outro está na frente, eu tenho mais amigos, eu tenho uma casa melhor do que a minha, se eu estou seguindo o meu propósito? Quem entende e aceita seu propósito, não se preocupa se o propósito do outro vai ser aparentemente mais exitoso que o seu, porque depende
do que você entende por êxito. Esse é o problema de as pessoas estar constantemente olhando a internet, porque o êxito agora é você ter 1 milhão. Se eu não tenho 1 milhão, eu não trabalho com marketing digital, ou não trabalho com rede social, ou não faço isso ou aquilo, eu não vou ter êxito. Porque se você não fizer isso, futuramente você não vai poder caminhar, porque esse é o futuro. O futuro seu e meu é o que Deus determinou para você. Tem a ver com a sua identidade, com o seu propósito. Se o seu propósito é ter uma casa normal, simples, desde que você cumpra o seu propósito, isso te trará felicidade, satisfação. Então, talvez para o outro ele vai precisar estar sempre tendo mais, né? Porque às vezes, pessoas que sentem essa necessidade de sempre estar conquistando mais e mais e mais e mais, na verdade, são pessoas que não estão completas. Mas a sua completude não tem a ver com as coisas. Tem a ver com ela mesma, com o seu coração. Um coração vazio sempre quer ter mais. E esse mais, essas coisas que ele quer dirigir não vão preencher esse vazio, mas ele acha que sim. Tem pessoas que alcançam uma estabilidade muito boa, mas não tá bom, eu quero mais. Porque quando chegou nessa linha, nessa altura, não preencheu o vazio e ela acha que é porque ela precisa avançar ainda mais. E não. É falta de propósito. Falta de propósito nos faz sempre estar em busca de algo que nunca chega. Pessoas que se mudam muito de país e nunca chegam num lugar que o faz feliz. Porque está buscando fora aquilo que ela tem que buscar dentro, que é encontrar o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida talvez é algo tão simples. Porque talvez ela vê simples, né? Não, eu não creio que eu tenho que fazer isso. Isso é muito pouco. Porque para o outro está sendo pouco, mas para você não é. Então é isso. Olhe para dentro de você e se preocupe em cumprir esse propósito, preencher esse vazio e essa carência que está aí. Porque nada do que você fizer vai te completar. Vai poder te preencher, vai te trazer satisfação. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, que está em Salmo 23. Quando nós nos preocupamos em cumprir o propósito, Deus se encarga do resto. Ele se encarga de dar a você aquilo que é para você, diante dos seus inimigos. Talvez os seus inimigos, que é o inimigo, que às vezes é a nossa mente, que sempre está nos acusando, que sempre está falando para você aí na sua mente, com esses pensamentos negativos, você tem que fazer mais, você tem que fazer isso, não, porque senão você não vai ter êxito. Se você se limita a fazer só o que é para você fazer, Deus se encargará de te dar aquilo que é para você. O bem que você anela, se é para você, vai chegar. Mas você não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar em cumprir o seu papel, naquilo que Deus espera de você. Isso em todas as áreas, pessoais, como família. Se você tem que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Se você tem que ser o melhor no seu trabalho. Você tem que se empenhar mais no seu trabalho. Não é isso que eu quero. Mas se é isso que está disponível para você neste momento, faça-o com zelo e com excelência. Porque Deus ele vai nos dando a partir do momento que a gente vai amadurecendo. Se ele vê que você não amadurece nesse trabalho que você está, não tem como ele te dar outro maior e com mais responsabilidade ainda. Então, como diz a palavra, ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Talvez ele não te colocou no muito ainda, porque você não amadureceu no pouco. Você não reconheceu aspectos da sua vida que têm que ser mudados. Chaves que têm que ser viradas, sentimentos que têm que ser corrigidos. Mas fulano avançou, talvez fulano já reconheceu aquilo que ele precisava reconhecer. Então, por isso que cada pessoa tem o seu processo, tem a sua forma de crescimento. A minha forma de crescer não vai ser igual que a da outra pessoa. Porque Deus sabe, Ele nos conhece mais que nós mesmos, aonde você precisa mudar. Qual pensamento que tem que ser mudado, qual trauma que tem que ser tratado. Ele sabe, você muitas vezes não sabe.
Então, se permita ser processado e amadureça com as dificuldades. Esse é outro ponto. Amadureça, cresça nas dificuldades. Quando vem a dificuldade, aproveite essa dificuldade para crescer. Eu coloquei, acho que foi ontem, uma frase, uma frase, eu fiz uma postagem com uma frase no Instagram, de que a diferença entre amadurecer, né, que às vezes a pessoa, o conhecimento ele vem quando você lê as pequenas palavras do contrato, né, as letras pequenas do contrato que a gente não costuma ler, né, mas uma pessoa que tem conhecimento, ela vai buscar ler aquelas linhas. Agora, a experiência e a madurez vem quando você não lê aquelas linhas. Porque lá na frente, você vai se percatar do erro que você cometeu de não ter lido aqueles detalhes que está te prejudicando hoje. E o que isso vai trazer para você? Experiência, aprendizado. Da próxima vez, eu vou ler as linhas pequenas. Então, é com os erros, com as dificuldades que nós passamos por nós mesmos, que nos equivocamos, é que aprendemos e amadurecemos. Mas tem gente que permanece no mesmo lugar, volta sempre para o mesmo erro porque não aprende. Sempre vai assinar o contrato e não vai ler a letra pequena, não aprende com o erro. Isso é essencial, aprender com o erro, para avançar. Não estou saindo do lugar? Talvez eu não estou aprendendo com o mesmo erro. Porque o meu coração não está sendo ensinável. Né? Como diz a palavra do Senhor, o coração duro. A dureza de coração é que impede as pessoas de crescer e amadurecer. E isso de querer sempre manter a razão, não leu a letra pequena, o que ela vai fazer? A culpa não foi minha, a culpa foi da pessoa que me deu o contrato, que não me mostrou. Não, tá vendo? Vitimismo. Não assumir responsabilidade. Síndrome do Peter Pan. Jogando para o outro a responsabilidade que é minha. Você que tem que buscar ler. Não é o outro. É sua responsabilidade. O outro não mostrou? Agiu de má fé? Bom, aí é algo que ele tem que aprender, mas você tinha que ter feito. Não jogue para o outro, assuma a sua culpa. Você vai amadurecer mais rápido, vai crescer, vai evoluir. E Deus vai te levando a outro patamar. Vai subindo o nível. Então são essas pequenas coisas. Enquanto você se vitimizar e jogar a culpa no outro, você não cresce. Então, vamos concluir, né? Saiba se adaptar, evolucione com as mudanças, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande com mudanças, né? Com coisas novas, né? E a gente tem que ser um pouco como o camaleão, se adaptar ao ambiente. Porque eu não sei o que aquele ambiente pode me trazer. Tem pessoas que se recusam, não quero mudar, eu quero ficar aqui. Não, isso para mim não, tá bom assim, não quero mudança. Se nega por medo. Eu não sei o que aquilo pode me oferecer. Está se negando a crescer. Igual o medo de mudar de país. Não, aqui eu quero ficar no meu país. Aqui eu tenho as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu amo. Lá é tudo novo, eu não conheço ninguém. Eu vou ter que me adaptar a uma cultura que eu nunca vi. É uma oportunidade que você está perdendo de crescer. Porque você vai lá, você vai se adaptar, você vai se encher com aquelas coisas novas. Você vai mudar a sua mentalidade. Quem tinha a mentalidade limitada é outra das coisas. Olha, tente mudar, romper os seus limites mentais. Isso é crenças limitantes, mudança de mentalidade. A pessoa que sempre pensou de uma forma. Mas sempre foi assim. E se nega a mudar, se nega a pensar diferente. Não abre a sua mente para ouvir, para ver o outro lado daquela pessoa, o outro lado do mundo, né? Aqui na Espanha as coisas se fazem de uma forma, porque o pensamento, né, dos europeus, enquanto aquilo é diferente ao pensamento de um brasileiro para fazer a mesma coisa. Então eu tenho que me abrir para diferentes possibilidades para crescer com isso. E a partir dessas diferentes possibilidades, então chegar à conclusão daquilo que eu quero. Daquilo que é melhor para mim. Mas se eu me centrar sempre no mesmo pensamento, eu vou continuar vivendo aquela mesma vida medíocre. Não posso expandir se eu não abrir a minha mente. Se eu não escutar o outro sobre a outra posição, o que ele tem para me fornecer, para me dar, que seja de aporte para a minha vida. Né? Aquela pessoa que sempre acredita que está pronta, que conhece mais que o outro, que tem mais experiência que o outro.
Uma criança pode nos dar lições que às vezes uma pessoa já madura, velha, não pode nos dar. Isso depende se você está receptivo e com um coração ensinável para olhar em volta buscando aprendizado. Você tem que andar sempre nessa mecânica de caminhar e conhecer pessoas e ver lugares, mas o seu modo está de aprendizagem. Eu tenho que estar atento ao que eu posso aprender todo o tempo. Mas se você anda com a mente fechada, você vai desaproveitar oportunidades grandes que podem não voltar mais. Né? Perder o ônibus, como dizem, né? Então, se responsabilize pelos seus atos, seja responsável e comprometido com aquilo que você prometeu, ou seja, cumpra a sua palavra, ainda que vai doer. Outro dia eu estava ensinando isso para os meus filhos. É importante você manter a sua palavra, de você ter esse caráter. Se você prometeu algo para alguém e depois você se arrepende, nossa, eu não devia ter prometido, agora você vai ter que cumprir. Porque você deu a sua palavra. Nós podemos nos arrepender, sim, mas se você prometeu que você vai fazer algo para alguém, faça. Ainda que isso vai te custar um pouco mais, talvez isso não vai ser rentável para você. Né? Isso vai acabar, em vez de te ajudar, te prejudicar. Mas eu preciso cumprir a minha palavra. Eu tenho que manter o meu caráter. Né? Se é algo que de verdade você não pode fazer, que você se precipitou, então reconheça, peça desculpa, peça perdão e veja de que outra forma você pode ajudar, que seja algo que está ao seu alcance, né? Por isso a gente tem que ter cuidado com as palavras rápidas, com as promessas rápidas. Não, vou fazer. Não, eu faço. Não, eu vou. Cuidado. Porque depois você não vai. E como que vai ficar? Né, a sua palavra. Você conhecer pessoas que não têm palavra é a pior coisa do mundo. É muito ruim. Então tenha cuidado com isso. São essas pequenas coisas que demonstram evolução, amadurecimento. A mente imadura, ela não se preocupa nem com ela, nem com os outros. Nem o que diz, nem o que faz. E deixa a vida me levar, né? Do jeito que sair tá bom. Não é assim. Você quer mesmo ter uma vida de êxito atuando assim. Uma vida vitoriosa atuando dessa forma. Com você mesmo e com os demais. Não tem como, verdade? Porque Deus, ele não vai em contra a sua palavra. Ele não vai deixar de honrar alguém que se esforça dia a dia para uma pessoa que não está preocupada com nada. Então a gente tem que ser justo, né? Porque Deus é justo. Então, aprenda a dizer, te amo. Me desculpe, obrigada. É o básico, né? Que dificuldade a gente tem que dizer te amo para as pessoas que podem trazer uma transformação tão grande, porque a gente só quer receber. A gente se sente bem quando as pessoas dizem que nos ama, quando nos pedem desculpas. Ai, tá vendo? Eu estava certo. Quando a pessoa reconhece, quando a pessoa agradece, é tão bom. Você faz algo, tem gente que já faz esperando que agradeça, né? Mas é difícil sair da gente. Isso só pode sair de corações que são ensináveis, que são humildes, que amadureceram, que encontraram a chave do sucesso. A chave do sucesso é o amadurecimento. Nós temos na Bíblia um livro que só fala de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque Deus se preocupa com a sabedoria, porque Ele sabe que a vitória está na sabedoria, no entendimento, no crescimento. Então, rompa esses limites mentais, não dê tanta importância ao negativo, às coisas negativas, né? Não fica só focando no que aquilo vai trazer de ruim. Se você tomou uma má decisão e você vai ter que assumir isso, então não foque no negativo, busque algo positivo para te motivar. Ao invés de você estar reclamando, eu comecei nesse trabalho, mas não era o que eu esperava. Agora você vai ter que permanecer nesse trabalho até você achar o melhor. Enquanto você permanece nesse trabalho, busque algo positivo do trabalho para você não passar dia a dia reclamando do seu trabalho. Só apontando o lado negativo, né? Apontando as pessoas que não são agradáveis, né? O chefe que é desagradável, que não é justo. Se você passar a vida só focando nisso, você não vai sair do lugar. Então, cresça com as dificuldades. Preocupe-se também pelos outros. Tem gente que só se preocupa com ele.
Preocupe-se pelos outros também. Procure saber como aquele amigo está, como aquele familiar está. Honre seu pai e sua mãe. Né? Depois que a gente já é adulto, quem tem pai e tem mãe, né? Depois que a gente já é adulto, a gente esquece dos pais, do pai e da mãe. Então, procure saber, procure cuidar. Isso te traz evolução de sentimento, de caráter, de personalidade. Eu não tenho nem pai nem mãe. Preocupe-se por um familiar que faz tempo que não recebe uma visita. Preocupe-se por aquele amigo que a gente só espera que as pessoas se lembrem da gente, mas você se lembra das pessoas. Né? Você manda uma mensagem para falar algo positivo para aquela pessoa. Talvez ela está em um momento muito difícil, negativo, então seja positivo para ela. Nós estamos falando de pessoas que evoluem. E não se trata só da gente, se trata dos outros. Né? Então, desfrute de um tempo sozinho também e de um tempo em família e com os amigos. Não queira só desfrutar de estar sempre só, porque é preciso estar, né, em comunidade, é preciso estar em família, é preciso estar com os amigos, é preciso desse tempo para distrair a mente, para compartilhar, para aprender com os outros. E também é preciso um momento estar só. Tem gente que foge de estar só. Porque quando você está só, você começa a refletir. E é essa reflexão que te leva ao crescimento. Deixa eu analisar como está a minha vida. Deixa eu ver o que precisa de melhorar. Eu preciso de fazer essa autoanálise. E de preferência todos os dias. E se não é possível, pelo menos uma vez na semana, preciso de um tempo só com a minha mente, para descansar, para encontrar saúde mental, para ver se eu estou no caminho certo, se isso realmente é para mim, se vale a pena eu persistir no que eu estou fazendo, ou se eu preciso dar um passo para trás, porque às vezes dar um passo para trás é sinal de progresso, porque eu vou dar um passo para trás para começar da forma certa. E aí vem o orgulho. Se eu dar um passo para trás, o que vão pensar de mim? Eu comecei esse negócio, eu estou vendo que não é para mim, não é o certo. Se eu voltar para trás, vão falar de mim. É você que quer crescer ou é o outro? Se você quer crescer, você tem que deixar isso de lado. E daí? Ninguém paga a sua conta, né? Como dizem. Para mim pagar minha conta, eu vou ter que dar um passo para trás para fazer direito. Porque permanecendo aqui firme nessa aparência de que está dando certo, não está pagando as minhas contas. Né? Está preenchendo, está calando a boca das pessoas de não falar nada. Mas você está se prejudicando. Então eu tenho que avaliar o que vale a pena para mim. Enquanto eu estiver pensando nos outros, eu vou continuar aqui, porque ninguém se preocupa por nós como nós mesmos temos que nos preocupar. E muitas vezes aquela pessoa que você acha que vai te estender a mão se acontecer alguma coisa, não acontece. Não conte com isso. Faça você o que tem que ser feito. Tome a decisão que tem que ser tomada. E se é tarde, faça já. Nunca é tarde para reconhecer um erro. Então, olha, seja coerente. Fale com exemplo. Né? Não fale uma coisa e faça outra. Seja coerente. As pessoas se guiam muito pela coerência, principalmente os filhos. A gente tem mania de ensinar os nossos filhos como tem que ser e fazemos diferente. É o mesmo que falar com seu filho, não coma doce, você come doce. Você acha que o filho não vai comer doce vendo você comer doce? Não é coerente. O que vale é o exemplo. Se eu não posso recomendar algo porque eu não faço, não recomende, não faça, se cale. Mas o certo é fazer assim. Você faz assim? Mas fulano devia ter feito dessa forma. Você faz dessa forma? Então nós temos que ser coerentes. E o exemplo fala mais que as palavras. O exemplo diz mais que as palavras. Se preocupe mais em ser do que fazer. Isso muitas vezes vale para o ministério, né? A gente quer muito servir na igreja, quer muito fazer a obra de Deus, mas é mais necessário você se preocupar em ser e ser um servo de Deus, e ser uma pessoa de caráter, e ser uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que se deixa ser transformado pela palavra de Deus, do que querer fazer muito. Eu faço muito e esqueço da minha relação com Deus. Da mesma forma, é na nossa vida pessoal. Eu tenho que me preocupar mais em ser uma pessoa adequada para o meu esposo, né? Em ser uma pessoa adequada para os meus filhos, para os meus pais, para as pessoas que estão à minha volta, e ser uma pessoa capacitada
para estar no meu trabalho, para a sociedade, né? Em ser uma pessoa de caráter, firme, de palavra. Eu tenho que me preocupar mais em ser. Porque quando você se preocupa em ser, Deus faz por você. Quando você quer fazer com as suas mãos, você não logra, você não consegue. Chega um momento que isso se paralisa, porque você não tem mais recurso, porque o recurso está aqui. É igual que a palavra de Deus diz, antes de construir um prédio, primeiro faz a análise se você vai ter recurso para chegar nesse prédio até o final. Se eu não posso empreender nisso agora, então eu tenho que me preparar primeiro para empreender. Não queira empreender de qualquer maneira e parar no meio da estrada. Por isso é necessário, eu tenho que me preencher aqui primeiro para depois fazer os demais, o resto, né? Então é por aí. Aprenda a dialogar com inteligência, né? Não seja aquela pessoa, Gabriela, eu sou assim, nasci assim, eu falo assim, esse é meu jeito. Não, gente. Isso não é de uma pessoa madura, é uma pessoa infantil. Uma pessoa infantil fala assim. É mais fácil para mim ser assim e que se acostumem comigo assim. Uma pessoa que não se deixa transformar, uma pessoa dura de coração, de dura cerviz, né? Que fez o povo caminhar 40 anos no deserto, foi dura cerviz, de não querer mudar, de resistir à mudança. Eu faço assim, pronto. Não. Eu falo forte. Então, eu vou aprender a falar da forma certa, de forma inteligente, aprender a dialogar com as pessoas. É difícil você encontrar pessoas hoje que saibam dialogar, sem ofender, sem falar mal de alguém. São pessoas vazias. Uma pessoa que, quando você começa a conversar, já começa a falar mal de alguém, ou já começa a falar o que não deveria, são pessoas vazias. Porque não tem o que aportar. Eu não tenho o que aportar nem de mim. Não tem nada de interessante na minha vida, eu não tenho nada de interessante que oferecer, então vou falar dos outros. Então fale de si, né? Fale dos seus projetos, da sua forma de pensar, do que você pensa de certos assuntos, né? Mantenha um diálogo inteligente, respeite, escute, fale, mas também escute. Né? Não queira só impor o seu gosto, não queira só falar de si o tempo todo. Quando eu digo fale de si, fale dos seus gostos, né? Que você tenha uma conexão com aquela pessoa que você está conversando, né? A ver no que a gente pode combinar, se temos sonhos parecidos, pensamentos parecidos sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Não é que você tem que estar o tempo todo falando de si, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não é isso. Então, aprenda a dialogar com inteligência. Se você vê que uma conversa vai chegar a um ponto onde vai haver uma discussão, aprenda a cortar na hora certa. Vamos parar por aqui, porque se a gente seguir a partir daqui, nós vamos chegar num lugar que não vai ser legal. Depois a gente continua essa conversa. Esfria a cabeça, depois continue. Se é uma conversa importante, porque conversas difíceis são necessárias. Mas se você começa a conversar e aquilo começa a esquentar demais, aprenda a cortar. Até aqui. Depois a gente continua. Isso é diálogo de forma inteligente, porque a gente sabe que existem coisas que podem nos alterar, é normal. A gente quer defender o nosso pensamento, não é verdade? Mas a gente tem que aprender também a reconhecer o momento de calar. A gente não tem que estar só o tempo todo querendo falar. Aprenda a se calar também. Não há problema nisso. Inteligente a se calar. Nós estamos lendo Provérbios, né? Eu com meus filhos. E existia um momento, o sábio é aquele que sabe se calar na hora que tem que se calar. Né? E eles até me questionaram sobre esse assunto. Então, aprender a se calar é ser sábio. Então, vamos concluir. O que a Bíblia diz sobre amadurecimento? Eu vou te recomendar você ler Efésios 4, 14 ao 32. Guarde aí. Efésios, capítulo 4, leia do 14 até o 32. Porque lá vai te ensinar que você não deve se levar pela opinião dos outros, né? Por vanas doutrinas, você tem que aprender. Então, por isso que é importante buscar conhecimento, para não se deixar levar pela opinião dos outros. Você não deve... Deus nos ordena a crescer. No versículo 15 vai estar falando lá que você precisa crescer, cresça em entendimento. Não seja duro de coração, seja ensinável, né? Seja sensível ao Espírito Santo, porque muitas vezes o que nos impede a crescer é que nós perdemos a sensibilidade.
Porque o Espírito Santo, ele nos guia no que deve ser feito, no que não deve ser feito, no que está certo, no que está errado. Quando perdemos a sensibilidade por ele, nós começamos a errar sem parar. Então, quem perde o Espírito, é melhor mesmo não querer nem avançar. Tem uma canção que fala, né? Se a sua presença comigo não vai, eu não continuo. Então, seja sensível ao Espírito Santo, abandone a velha natureza, né? Que é aquele espírito de Gabriela, eu sou assim, nasci assim. Não, gente, nós temos que mudar os nossos hábitos. E temos que mudar sempre. Seja verdadeiro, tudo isso fala lá em Efésios. Controle o seu temperamento, vou fazer uma live sobre controle de temperamento, se eu não fazer amanhã, eu faço nessa semana, né? No versículo 26 fala, ireis, mas não pequeis, ou seja, a ira pode nos acontecer, pode nos acometer, mas nós temos que ter madurez para controlar. Trabalhe, ele fala, trabalhe com as suas mãos, seja frutífero, não dependa dos outros. Tem gente que é assim encostado, né? Então, trabalhe com as suas mãos, busque algo para fazer para você ser bênção para você e para os demais também com quem você convive. Cuide das suas palavras, não entristeça ao Espírito Santo de Deus e busque os frutos do Espírito. A pessoa que não se preocupa em mudar, ela não está preocupada se ela está entristecendo ou não o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, sim. Nós temos que buscar o Espírito Santo, os frutos do Espírito todos os dias. É se levantar todos os dias e falar, Senhor, dá-me dos teus frutos do Espírito, dá-me mais paz, mais amor, mais domínio próprio. Me ensina a falar com as pessoas, a me comportar, ser gente, né? Minha mãe fala assim, aprende a ser gente, né? E não permaneça no lugar onde você está. Já é hora de amadurecer. Já é hora de deixar de chorar pelas coisas, se lamentar pelas coisas, de ficar esperando que alguém te estenda a mão. Não faça isso. Como aquele paralítico, né, no tanque de Betesda, ficava lá esperando alguém colocar ele na água. Até que Jesus chegou e fez um milagre. Mas olha, quando Jesus fez um milagre na vida dele, falou para ele pegar a cama dele e carregar. Então é responsabilidade dele carregar. E Deus sabe quais são as suas responsabilidades e Ele espera que você cumpra cada uma delas. Tá bom? Já me passei do horário, que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amanhã nós nos vemos aqui. Eu espero que seja de bênção para a sua vida. Que você receba tudo que eu falei com muito carinho, com muito amor, porque é para que você cresça, é para que você possa evoluir, crescer, alcançar o êxito, que Deus te dê uma vida de vitória, né? Que você seja uma pessoa vitoriosa, que encontre alegria, mesmo quando os momentos estão difíceis, né? Que saiba olhar as coisas de forma positiva, porque Deus é contigo nessa caminhada. Agrade o coração de Deus buscando o amadurecimento, tá bom? Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.